15 vezes a palavra fé. Esse é o tema. 15 vezes a palavra fé. Capítulo 4 de Romanos, ele é composto de 25 versículos. 25 versículos. E nesses 25 versículos, contém, na versão NVI, 15 vezes a citação da palavra fé. Nas traduções corrigida, atualizada, 14 vezes. Em outras, existe uma outra que é citada 17 vezes. O que eu quero dizer com isso? É uma observação. É uma observação quando eu leio Romanos, capítulo de número 4. O que se trata em Romanos, capítulo de número 4? Trata que Paulo está esclarecendo aos judeus que a salvação vem através da fé, ou pela fé, e não por obras. E ele cita Abraão, o pai da fé, dizendo que Abraão primeiro creu, depois ele foi circuncidado. O que Paulo está querendo dizer com isto aqui, a circuncisão é depois da crença. Ou seja, quem salvou Abraão é a fé. Quem proporciona a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, a promessa para Abraão, foi a fé. Então não é a circuncisão que salva, e sim a fé. Ele vem ensinando isso para o povo judeu, o qual discutia com Paulo a respeito dos cristãos, agora do Novo Testamento, os que creu em Jesus, que deveria se circuncidar também. E Paulo diz que a circuncisão e nem a lei salvaria. Então, para esclarecer isso, Paulo está escrevendo aos Romanos, e ele fala sobre a fé, todas essas vezes citando dentro de 25 versículos, 15 a 17 vezes sobre a fé em Jesus Cristo. E aí, ele também cita em outro lugar, talvez ali no capítulo 6, que o batismo é a nossa circuncisão. Por quê? O batismo não salva. Primeiro vem a crença. Você creu primeiro. A fé ressalta primeiro. A fé que é manifestada primeiro. Depois, aí, o batismo. Então, não batiza primeiro para depois crer. Primeiro se crê, porque a salvação é pela fé e não pelo batismo. É pela fé. A salvação o batismo é um cumprimento, é uma oficialização de alguém que creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então, diante desta confissão, é que é batizado, é que o sujeito é batizado. Então, voltando para o capítulo 4 de Romanos, para ilustrar essa força da fé, Paulo traz dois assuntos interessantes. Paulo traz os textos sagrados de quando Deus diz a Abraão: a sua descendência será como a areia do mar. A sua descendência. Você quer saber que tamanho? Então, sai da tenda, olha para o céu e começa a contar as estrelas. Agora, com a vitalidade do corpo, Abraão olha para si e se vê incapacitado. Incapacitado
de aceitar ou acreditar, ou ter essa esperança da palavra de Deus. Porque uma coisa não existe, não condiz, não tem lógica, como que um homem há cerca de 100 anos será pai de uma multidão. Então, aí contra a esperança, mas Abraão creu. Contra a realidade, Abraão creu. Porque também nesses capítulos, nesse capítulo 4, nós vamos encontrar que ele faz existir algo contra a existência. Tem um texto sagrado que é algo que Paulo escreve, verso 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Está falando de Abraão. O Deus que dá vida aos mortos. Está falando de Jesus. E dá vida aos mortos e chama a existência das coisas que não existem como se existissem. Agora o verso 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Ora, a promessa cumpriu. A promessa aqui é uma promessa do sobrenatural. Não existiam, a existência não existia, mas ele trouxe a existência, como se existisse. Então foi cumprido como foi dito. Assim será a sua descendência. No verso 19, ele diz, sem se enfraquecer na fé. A fé vem aqui, ó. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha que texto interessante. Fortalece a fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E a segunda ilustração é que Deus promete a Abraão um filho agora, porque só poderia ser pai das nações se ele tivesse filho. Então agora um filho com a idade de 100 anos, e a sua esposa também, Sarai, já tinha vencido o tempo, ultrapassado o tempo de ser uma mãe. Agora Deus diz, você vai ter um filho. Então Abraão pede força e fortalece a sua fé em cima de algo que não está na lógica, não é rotina, não havia acontecido, não tinha um sinal de coisa semelhante a esse. Outrora, é algo inédito, algo fora da ciência, algo sobrenatural, mas Abraão creu. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses. Você pode deixar o seu like nessa mensagem. Você pode fazer um comentário. Você pode se inscrever nesse canal e me seguir pelas redes sociais. Deixa eu te falar, eu estou aqui todos os dias
segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Voltando aqui para Abraão. Abraão recebeu as duas promessas. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de um filho. E Abraão creu. Então, com isso, Abraão é dito como um pai da fé. Porque é algo que não tinha acontecido em tal estado, no tal país, em tal... Não, nunca. Mas Abraão acreditou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que não há nada impossível para Deus. Talvez você está em uma situação e você já olhou para a direita, para a esquerda, para a tua frente, olhou para trás, olhou para a família, olhou para a descendência e já fez milhões de perguntas. Mas a palavra é para você mesmo. Crê em Jesus Cristo. Crê na promessa do Senhor. Porque se Ele diz, vai cumprir. Se Ele diz, vai acontecer. Eu quero que você acredita. É pela fé que as coisas vão mover na sua frente. É pela fé que as coisas virão ao teu encontro. É pela fé que a bênção se alcançará. É pela fé que você amanhecerá o outro dia e será de surpresa. Abundância de alegria só chegará na sua vida pela fé. Vamos olhar para Abraão. Vamos olhar para a fé que Abraão teve. E agora, ratificando o acontecimento de Abraão, Davi também diz a mesma coisa, que os nossos pecados, ou bem-aventurados, aqueles que são alcançados pelo Deus que perdoa. Diz Davi assim, no verso de número 6, diz a mesma coisa quando fala a felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, dependendo das obras, dependendo do que está fazendo. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então Abraão foi o exemplo. Davi apresenta também. Jesus veio falando. Nós acreditamos, somos herdeiros desta bênção, somos herdeiros da confiança, da crença do sobrenatural. Aqui Paulo traz a respeito da salvação, mas ele não deixou de falar. Sara teve um filho, não deixou de falar. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos, ele não deixou de falar. Abraão creu que ele seria pai de muitas nações. Eu quero dizer para você, você vai saltar mais alto este ano. Você vai dar um salto muito mais alto este ano. Mas eu não tenho mais forças, eu não tenho mais vigor, mas o Senhor está te dando força nesta manhã. O Senhor está te dando vigor nesta manhã. Você vai atravessar essa muralha e o hino da vitória já está preparado do outro lado para você cantar. Prepara aí, providencia aí o culto de ação de graça por tudo que o Senhor está trazendo ao teu respeito. Vai precisar alargar as estacas, estender a tenda uma distância maior, porque a abundância é grande da parte de Deus que fez os céus e também a terra. Recebe esta palavra. A palavra é às 7 da manhã para os nossos corações. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus eu te dou graça. Em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento a cada um. Confirma esta ministração, meu Pai. Vem, Senhor, manifestar a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.